Bom dia, gente. Nós temos hoje a convidada Flávia Lopes, arquiteta, mestranda pela UFRN, doutoranda pelo UFPB. PB, né? Exato. E ela é, como eu falei antes, a pessoa que mais entende do processo residencial São Pedro, porque ela está lá desde o comecinho. Então, ela vai falar com a gente sobre esse processo e sobre mais algumas coisas que o percurso dela com relação a isso, né? E muito obrigada, Flávia, mais uma vez, você ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Oi, todo mundo. Obrigada primeiro, eu, Nádia, Verônica e Paulo, por me convidarem e por mudarem a hora da palestra para eu poder estar aqui, né? Porque eu não podia estar aqui pela noite. De noite aí para vocês, para mim aqui é madrugada, então fica impossível. Então, muito obrigada por mudarem a hora da palestra para dar certo e a gente conseguir se ajeitar para os meninos ficarem por dentro do que aconteceu lá no Residencial São Pedro. Antes que eu bote a tela, eu não consigo ver mais ninguém, porque eu nem sei como faz para ficar vendo e vendo minha tela ao mesmo tempo. Então, eu só queria me apresentar. Eu sou Flávia, eu sou, como Verônica já me apresentou, eu sou mestre pelo UFRN, doutoranda pelo UFPB, eu trabalho basicamente com habitação de interesse social, com morfologia do ambiente construído e agora também com transporte. E vou apresentar para vocês um pouquinho do meu percurso como arquiteta, que foi a minha relação com o Residencial São Pedro, e também vou mostrar os avanços que tiveram no residencial e algumas situações que estão tendo hoje em dia. Então, é interessante que vocês consigam compreender todo o processo que aconteceu, como eles foram para lá, como a população foi para o Residencial São Pedro, já que agora vocês não estão podendo ir lá presencialmente, quem sabe próximo ano, né? Estou com fé. E que vai estar todo mundo vacinado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui na... Pronto. Deixa eu só tirar aqui, porque senão fica na minha frente. Pronto. Eu vou apresentar hoje para vocês a palestra que eu intitulo Habitação para Interesse de Quem? Realidades e Desafios da Prática Profissional do Arquiteto e Urbanista. O caso do reassentamento da comunidade do Maruim para o Residencial São Pedro. Sou Flávia, já me apresentei mais de uma vez, Verônica também. Eu sou, na UFRN, meu vínculo com a UFRN hoje em dia é que eu sou uma pesquisadora vinculada ao grupo MUSA, Morfologia e Usos do Ambiente, capitaneado pela professora Édia, George, Rubenilson, e é isso. Eu terminei minha graduação em Arquitetura e Urbanismo em 2011, comecei em 2012, né? Recebi o título em 2012, na UNP, eu me formei pela UNP. O título do meu TFG foi o projeto de um conjunto habitacional multifamiliar para abrigar parte da comunidade do Maruim, no bairro Ribeira, em Natal. Só para vocês entenderem que eu não caí aqui de paraquedas, que eu tenho eu venho trabalhando com isso há muito, muito tempo, desde 2012, há muito, muito tempo não, 8 anos desde 2012, mas desde que eu me formei como arquiteta, eu trabalho com o Residencial São Pedro. Meu orientador foi o professor Hélio, que também é professor de vocês, eu não sei se vocês já tiveram alguma disciplina com ele, mas ele foi meu orientador no TFG. Meu mestrado foi na UFRN, desculpa. A conclusão foi em 2018, e o título da minha dissertação, para quem tiver interesse em procurar no repositório, Como era na favela, como é no conjunto, relações entre propriedades espaciais e modos de uso, no caso, o reassentamento da favela do Maruim, em Natal. Meu orientador foi o professor Rubenilson e minha co-orientadora foi a professora Édia. E agora no doutorado, eu agora faço doutorado na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, na UFPB, e tenho agora esse estágio que estou fazendo aqui na Chalmers University of Technology, aqui na Suécia. O doutorado está em andamento, a previsão de conclusão é final do próximo ano, e meu título o título do meu doutorado, por enquanto, a minha tese é Minha Casa, Qual Vida Urbana? Efeitos da produção do Minha Casa Minha Vida sobre a vida urbana de seus moradores. O meu orientador é o professor Lucas Figueiredo e minha co-orientadora é a professora Édia. Eu não coloquei aí, mas meu
orientador estrangeiro é o professor Jorge Gil. E aí, eu me formei em 2011 e entrei no mestrado em 2016. Então, durante esse período, entre 2012 e 2016, eu trabalhei na Prefeitura de Natal, e também foi por conta disso que começou a nascer minha relação com o Residencial São Pedro. Eu trabalhei na CEMURB enquanto estagiária, a partir de finalzinho de 2010, e aí em 2011 eu fui contratada para ficar na CEMURB como cargo comissionado, e aí trabalhando no setor de geoprocessamento, porque, enfim, eu trabalho também com coisas de geoprocessamento. E aí, em 2011, o pessoal da CEMURB me contratou, e era na época que eu estava procurando uma coisa para fazer meu TFG. E aí, meu TFG, eu queria fazer alguma coisa que pudesse ajudar a Prefeitura de Natal, e aí pudesse ajudar no sentido de fazer algum projeto que eles estivessem precisando para poder doar para a Prefeitura, enfim. E aí foi quando a CEMURB me falou, o pessoal da CEMURB me falou sobre o projeto do Maruim, que estava em andamento, e estava precisando de um projeto. O projeto do Maruim, no caso, era o projeto de reassentamento das pessoas do Maruim para algum conjunto habitacional. E aí eles me falaram que isso estava em andamento e pediram para eu entrar em contato com a CEARP, que é a Secretaria de Habitação aí do município de Natal, pedindo para informações se eles tinham interesse que eu fizesse esse projeto para eles. E aí, ainda como estudante, essa parte ainda como estudante e trabalhando, concomitante, sendo estudante, trabalhando na CEMURB. E aí, eu entrei em contato com o pessoal da CEARP, e o pessoal da CEARP me confirmou que tinha esse projeto do Maruim, que queriam tocar, só que não tinha projeto. E aí iam ter que licitar projeto e tudo, e se eu fosse fazer e doasse para a prefeitura, seria meio que um casamento perfeito do que a gente estava fazendo. Então, no meu TFG, eu fiz esse projeto de um conjunto habitacional para o pessoal, o reassentamento da comunidade do Maruim. A CEARP gostou do projeto e me chamou para trabalhar lá, no começo de 2012. Eles me chamaram para trabalhar lá para tocar o projeto, para conseguir desentravar o projeto, conseguir, enfim. Existia algum recurso do projeto, mas na época a gente queria atrelar ele ao Minha Casa Minha Vida, já eram alguns pensamentos que se tinha na época, e aí me chamaram para tocar esse projeto para frente. Então, eu trabalhei em 2012 na CEARP, 2012 até meados de 2013, quando eu saí, fui para a Prefeitura de Macaíba. Na CEARP, além do projeto do Maruim, eu trabalhei em 2012 como terceirizada, em 2013 eu fui chamada para ser cargo comissionado. Eu também trabalhei no projeto de urbanização da comunidade da Guarita, na regularização fundiária da comunidade Brisa do Mar, na regularização fundiária de conjuntos Leningrado, Santa Clara, Emanuel Bezerra, e no Detran, e Detran, no Planalto, a Guarapes, Detran, no caso, Cidade da Esperança, mas era o nome do projeto, era Planalto Guarapes. Em regularização fundiária da comunidade da África, urbanização e regularização fundiária da comunidade do Passo da Pátria, projeto de reassentamento da comunidade do Maruim e ações do programa Minha Casa Minha Vida. Essa parte de regularização fundiária, eu atuei basicamente no levantamento espacial dessas comunidades, porque é uma parte importante do caminho para se fazer uma regularização fundiária, é você ter mapeado direitinho o que existe na área, o que precisa ser regularizado ou não. Então, como eu trabalhava com geoprocessamento, e aí era uma coisa que as pessoas tinham uma certa dificuldade na Secretaria de Habitação, e aí eles me chamaram para participar também desses projetos. Então, eu participei de todos esses projetos e ainda de algumas ações do programa Minha Casa Minha Vida, quando começaram a surgir os pensamentos de trazer alguns Minha Casa Minha Vida faixa 1. Aqui para Natal é ótimo, aí para Natal. E aí, de 2013 a 2015, eu trabalhei na Prefeitura de Macaíba, trabalhei na Secretaria de Infraestrutura, na Prefeitura de Macaíba, e aí foi nesse tempo, durante 2013 e 2015, eu ainda prestei uma consultoria para a construtora que estava construindo o Residencial São Pedro, no sentido de apoiar o pré-projeto, porque foi quando eu saí da Prefeitura de Natal, porque, enfim, me ofereceram um trabalho melhor remunerado em Macaíba, e aí eu troquei de trabalho, mas continuei ligada ao pessoal de São Pedro. E aí eu vou contar um pouco da minha
trajetória enquanto estudante de graduação, enquanto eu estava no mercado de trabalho enquanto pesquisadora. Eu fiz um resumão breve para vocês agora, mas eu vou contar mais a fundo como aconteceu passo a passo, e como o processo do reassentamento da comunidade do Maruim costura toda essa minha trajetória. A favela do Maruim, ela surgiu na década de 20, não sei se vocês lembram, vocês são muito novinhos, mas, enfim, a favela do Maruim, ela surgiu em 1900, na década de 20, alguns dizem década de 40, mas a plaquinha lá tem 20, junto ao rio Potengi, no Canto do Mangue, nas adjacências do Porto de Natal. E exatamente aqui, aqui onde está aqui era a antiga favela do Maruim, aqui tem uma foto melhor da antiga favela do Maruim, ficada na localização aqui junto do rio e do porto. A favela do Maruim era uma das favelas, eu acho que era mais icônicas do cenário de Natal, junto com o Paço da Pátria. Eu acho que elas eram as mais conhecidas, o Mosquito, eu acho que elas eram das mais conhecidas. E aí a favela do Maruim, ela, por essa localização privilegiada, principalmente por ser junto aí nas adjacências do Porto de Natal, ela foi sempre sempre foi objeto de um conflito fundiário com o Porto de Natal. Esse conflito fundiário porque o Porto desejava essa área do Maruim para fazer uma expansão e queria que também, como vocês sabem, e tudo baseado no higienismo e em toda essa sociedade que a gente vive desse discurso de avanço, vamos avançar, vamos modernizar, enfim, que vem desde sempre. O pessoal do Porto dizia que queria essa área porque queria fazer uma retroárea de estacionamento de caminhões que todos os portos junto do Nordeste tinham, e eles não tinham, e eles precisavam dessa área, e o Maruim era uma ocupação ilegal, e como quase toda favela, era uma ocupação ilegal. Aquelas pessoas não tinham direito de estar aí, esse era o discurso do Porto, aquelas pessoas não tinham direito de estar nessa área, e a gente precisa dessa área, e a gente quer avançar, a gente quer modernizar, enfim, todo esse discurso que eu tenho inclusive um artigo que a gente conta essa história mais ou menos, eu e Vinícius, sobre esse discurso do avanço e como eles queriam tirar essa população dessa área. Esse conflito fundiário, ele é desde a década de 80 do século passado. Então, antes de eu nascer, já existia esse conflito fundiário do Porto querendo tirar as pessoas dali para poder expandir e tal. E aí, só um segundinho, que agora está na minha frente aqui. Desculpa. E aí, esse aqui é o mapa da comunidade do Maruim. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, eu queria fazer algum projeto. Quando eu cheguei no meu TFG, eu queria fazer esse projeto que ajudasse a Prefeitura de Natal. E aí, eu fui na prefeitura e me disseram, a gente tá com problema com o Maruim, porque a gente tem um contrato, isso daí era em 2011, a gente tem um contrato para reassentamento, porque o Porto quer, por fim da força, essa área, e a gente conseguiu fazer um contrato com o PAC, na época não existia, existia Minha Casa Minha Vida já, mas na época que eles fecharam esse contrato, não existia. Então, acho que foi em 2007 que eles fecharam esse contrato. E aí eles disseram, a gente tem um contrato com o PAC, que é reassentar essas pessoas em toda Natal, através de aquisição de moradias. Mas isso não está dando certo. Por quê? Porque a gente tem um dinheiro para comprar essa moradia por pessoa, por família, e esse dinheiro é de 20 mil reais. Era cerca de 20 mil reais na época, se eu não me engano. Era 22 mil reais. Então, para a gente é quase impossível fazer esse reassentamento dessa população total, de 176 famílias, pensando que vamos achar 176 casas em toda Natal, e aí nesse reassentamento era assim, nesse projeto era assim, as pessoas iam junto com a prefeitura, procuravam a casa tinha que estar completamente regularizada, uma regularização fundiária completa, e tinha que custar 22 mil reais. E aí era impossível achar essa casa em Natal, porque apenas não existia.
Então, 176 desse tipo não existia, e algumas pessoas resistiam em sair da área, porque, enfim, construíram a base da vida inteira nessa área aí. A população era basicamente formada por pescadores, famílias de pescadores e mulheres fileteiras. Eu vou chegar nesse assunto mais na frente, mas fileteiro é quem cuida de pescado, tá? Quem limpa pescado. E aí começou a ficar difícil. Então, só 22 famílias foram reassentadas e ainda ficaram sobrando 176, desculpa. Depois que as 22 famílias foram reassentadas, ainda sobraram 176. E aí tinha que se achar 176 casas. E aí a SEARP, que era a Secretaria de Habitação, começou a perceber que ia ser muito difícil achar. E aí eles começaram a pensar em outro projeto, e foi aí que eu entrei na cena lá. E aí eles disseram, não, vamos fazer um projeto onde o projeto consiga um projeto de um condomínio que consiga receber pelo menos essa parte em verde, que é a parte que eram essas habitações da parte em verde, consiga receber pelo menos esse tanto de famílias, que na época, se não me engano, era 122, 144, tá aqui, desculpa, 144 famílias dessa parte aqui. Vamos fazer um projeto com 144 casas, e aí para pelo menos esse pessoal, porque era o pessoal que era da área mais precária do Maruim, conseguir ser reassentado. E aí a outra parte a gente pensa em outro projeto mais para frente, enfim. Mas a gente, com esse projeto em mãos, a gente consegue ir na Caixa e barganhar. E aí consegue para trocar esse projeto de aquisição que não está dando certo. E aí foi que eu entrei no cenário. E aí eu entrei no cenário, e quando eu fui na SEARP, Carol Farcá, que inclusive é doutoranda, hoje aí também no programa de pós-graduação da UFRN, trabalha com regularização fundiária aí. Ela trabalhava na SEARP e disse, Flávia, a gente tem inclusive o terreno. Tem um terreno que a gente está em vista, o terreno tem uma dívida gigante com o município, e a gente acha que consegue comprar esse terreno por um preço barato, enfim, negociar. E aí, esse terreno era na Travessa das Donzelas. Eu não sei se vocês sabem onde é a Travessa das Donzelas, mas o Maruim fica mais ou menos aqui, nessa parte. Aqui nessa parte? Não, aqui nessa parte, né? Aqui nessa parte, mais ou menos. E aqui era o terreno, era bem próximo de onde ficava a área, na Travessa das Donzelas, lá nas Rocas, onde hoje é o Cefet, desculpa, o IFRN. E aí, onde hoje é o IFRN, pronto. E aí tinha esse terreno estava com entrave judicial, e a gente disse, não, mas a gente com o projeto em mãos, a gente consegue barganhar e vamos para frente. E aí, normas do Minha Casa Minha Vida. Só que, enfim... deu uma mini travadinha aí, eu não sei se perdeu. Tá, ele está me dizendo que minha conexão está instável. Voltou? Voltou. Pronto. Vocês viram essa parte aqui? Sim, sim. Pronto. E aí, quando eu fui fazer meu TFG, a gente levou em consideração que queríamos, enfim, que a gente tinha que fazer, como era um projeto que eu ia doar para a prefeitura, ele teria que ser alguma coisa execuível. E aí, esse projeto seria execuível, seria baseado nas normas do Minha Casa Minha Vida. E aí, as normas do Minha Casa Minha Vida era que a área útil mínima tinha que ser de 37 metros, a área útil mínima de um apartamento tamanho normal 37, com acessibilidade 39, e eles davam um modelo de uma planta tipo H. E aí esse modelo tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Então eu me inspirei nesse projeto, nessas diretrizes, para conseguir fazer o projeto para doar para a prefeitura. E aí eu fiz o projeto. Essa é a planta tipo dos meus apartamentos. A planta tipo dos meus apartamentos, e os apartamentos acessíveis tinham uma planta diferente. E aí, quando eu entrei na prefeitura, a gente pegou esse projeto, deu entrada na Caixa para conseguir verba para Minha Casa Minha Vida. Esse daqui é o projetinho. O projetinho, além dos condomínios, dos prédios, eles ainda contavam com alguns quiosques, que seriam para pessoas que tinham casas com uso misto no Maruim, conseguirem desenvolver o trabalho no condomínio também. Então, a gente tinha pensado nisso inicialmente.
E aí esse era o projeto inicial. Aqui tem algumas fotos. O projeto inicial que eu digo é o meu TFG, que foi o primeiro projeto que a gente deu entrada na Caixa. E aí eu migro, né? Entrego o TFG, tudo muito bom, muito bonito. Vou para o mercado de trabalho com esse TFG em mãos, tentando dar entrada na Caixa para conseguir o recurso para Minha Casa, para o recurso através do Minha Casa Minha Vida, para que essa população fosse reassentada. E aí, quando a gente faz essa submissão desse projeto ACEF, eles disseram que o projeto não era 100% adequado para o Minha Casa Minha Vida. Eles diziam que eles pediam uma maior racionalização da construção, eles ainda diziam que esse projeto não era racional, não estava com essa racionalização da construção 100%, e para o Minha Casa Minha Vida, eu não sei se vocês sabem, os apartamentos eles têm que ser 100% uns iguais aos outros, eles não podem ter apartamentos diferentes. Mesmo o adaptado, por exemplo, o adaptado a gente tem que pensar num banheiro maior para o apartamento adaptado. Então, todos os outros têm que ter o mesmo tamanho de banheiro, de um banheiro que seja adaptável, porque eles dizem que todos os banheiros têm que ser adaptáveis, mesmo que seja em outro andar, não seja no térreo, né? Então, eles disseram que não tinha essa racionalização da construção, porque todas as unidades devem permitir essas adaptações, como eu falei para vocês. A ideia inicial era que a gente fizesse o condomínio aberto, a ideia inicial para esse projeto é que a gente fizesse o condomínio aberto e que cada bloco de apartamento configurasse um condomínio independente, mas aí, na época, a prefeitura disse, não vamos fazer condomínio aberto, vamos fazer condomínio fechado. E aí, eles também disseram que os quiosques não eram permitidos ser construídos através do Minha Casa Minha Vida, que os quiosques teriam que ser ou dinheiro da prefeitura, ou, enfim, uma mobilização dos moradores, mas que o Minha Casa Minha Vida não bancava esses quiosques. Então, tirasse o quiosque do projeto e depois, se quisesse, a prefeitura construía esses quiosques, senão, não, mas a Caixa não podia se responsabilizar por eles. Porque quando eles constroem alguma coisa de uso comum, tem que ser de uso comum mesmo, para todo mundo. E esses quiosques, eles eram destinados para algumas pessoas que tinham uso misto. Então, isso já não era ser um uso comum. Eles entendiam isso, entendiam que o Minha Casa Minha Vida não podia se envolver nessa questão. E aí, essa parte que a gente submete à Caixa Econômica Federal, a gente diz, então, enquanto esse projeto está na Caixa, vamos fazer o levantamento de novo da comunidade. Porque, enfim, o levantamento era muito antigo, muita coisa tinha se perdido, uma desorganização total, então a gente resolveu fazer um novo levantamento. E aí, nesse novo levantamento, a gente descobriu que tinha 176 famílias e continuou-se a discussão sobre reassentar todas ou não, ou só uma parte, se era necessário achar um terreno compatível. E aí a gente começou a perceber também, nesse levantamento, que existia uma lógica de subsistência dessas pessoas da comunidade relacionada ao Canto do Mangue. Então, começou a ser uma prioridade para a gente não tirar as pessoas da área, dessa área da Ribeira, pelo menos que elas conseguissem ficar no entorno. E a gente também começou a perceber nesse levantamento que a maior parte dessas famílias eram chefiadas por mulheres, e a grande parte tirava o sustento de prestar serviço para lojas de pescados do Canto do Mangue. Porque, não sei se vocês sabem, o Canto do Mangue ele é cheio de lojas de pescados, tem o mercado do peixe, enfim, essas mulheres, chefes de famílias, viviam desse dinheiro de trabalhar para essas lojas do Canto do Mangue. Então, a gente começou a perceber que existia uma lógica espacial muito forte que unia essas pessoas ao entorno delas. Então, a gente começou a ser prioridade primeiro. Não vamos tirar essas pessoas da área para colocar para tão longe. Por quê? Porque, na época, começaram a surgir as possibilidades de se construir. Estava se pensando, na época, em construir já o Vivendas do Planalto, que é no Planalto, já pensando em construir outros conjuntos do Faixa 1 lá no Planalto Guarapes, que hoje em dia existem, e pegar essa comunidade e botar lá. E aí começou a ser uma prioridade para a gente. Não a prioridade para a gente, que eu digo, a gente lá, a equipe da secretaria, brigar para que essas pessoas não fossem reassentadas para tão longe, que elas tinham essa lógica de
conexão espacial com o lugar que elas viviam, que elas precisavam. Era basicamente a subsistência delas dependiam disso. E aí foi quando o projeto foi colocado para submetido à Caixa. A Caixa disse que o projeto estava inadequado e a gente também começou a ter um entrave judicial com o terreno. O terreno começou aquele terreno que eu mostrei da Rua das Donzelas, começou a ficar muito difícil, muito difícil, muito difícil a se adquirir. A prefeitura disse que não tinha o dinheiro. Enfim, começou a desandar. O projeto que eu tinha entrado na secretaria para fazer começou a desandar, desandar, desandar. E aí a gente disse, não, aquele terreno não deu certo, mas a gente vai procurar outro terreno na Ribeira, e esse outro terreno não tem entrave judicial, a gente vai conseguir o novo terreno, onde quer que seja aqui na Ribeira, vamos procurar. Fomos na prefeitura, pedimos para fazer levantamento de áreas de vazios urbanos, enfim, na prefeitura que eu digo, na CEMURB, fizemos levantamento de vazios urbanos com eles para mapear todos os terrenos que poderiam receber essa população, enfim, foi um longo processo. E aí, durante também esse processo concomitante, no mesmo tempo que a gente corria atrás de uma coisa, a gente também tentava desenhar o projeto do outro lado. E o projeto do outro lado era não tirar as pessoas da área, não tirar as pessoas da área, não tirar as pessoas da área. Vamos fazer uma proposta. A proposta foi, vamos dar 70% para o Porto, vamos fazer essa proposta para o Porto de Natal. Vamos dar 70% para o Porto, vamos pensar em 70% para o Porto, e vamos deixar essa área, que está essa área em amarelo, e essa área que é em vermelho, a gente tenta atrelar ao projeto do condomínio através de uma obra de urbanização, porque a gente entendeu que nessa área as pessoas não iam ficar. Isso aí foi uma coisa que a gente entendeu, e eles iam sair daí de todo jeito, porque o Porto estava, de fato, empenhado em fazer eles saírem daí há muito tempo. Então, eles iam ter que sair. Entre eles saírem para o Planalto ou eles saírem para algum lugar próximo da Ribeira, a gente disse, não, vamos batalhar para eles ficarem aqui, perto da Ribeira, e vamos nessa área que é esses 30% para obras de urbanização, onde tem essa setinha aqui, vamos tentar fazer um centro um centro comunitário, para essas pessoas conseguirem, de onde elas estiverem aqui na Ribeira ou nas Rocas, conseguirem ir trabalhar nesse lugar aí, para conseguir fazer o trabalho com os pescados, que elas tinham antes na comunidade. E aí... Flávia, Oi. Porque nessa faixa vermelha, né, que você está destacando, também se concentra o maior número de uso misto, né? Não só residência, tem muitas lojas, né? Então, tem comércio, serviços nessa faixa, né? Isso aí também era um problema, até coloquei aqui. Isso aí também foi um problema, por quê? Para cada imóvel que a pessoa saía daí, a prefeitura tinha que pagar um custo de indenização. Então, independente de ser casos, um misto e tal. E esses terrenos dessa borda eram os terrenos com a maior área. Então, como a indenização era calculada em cima da área, esses imóveis daí eram os mais caros, e a prefeitura não tinha o dinheiro para indenizar essas pessoas. Então, a gente pegou o que a prefeitura não tinha o dinheiro, o Porto queria a área a todo custo, e a gente tinha essa possibilidade de fazer esse centro comunitário, porque algumas pessoas da borda eram casas, e aí a prefeitura conseguiria indenizar, e com uma junção de 3 ou 4 casas a gente conseguiria fazer esse centro, e a gente tinha o projeto. Então, a gente mandou esse projeto para a Caixa, o projeto ainda sem terreno, sem nada, e a Caixa, na época, mudou a gestão de Natal, deixou de ser Micarro e passou a ser Carlos Eduardo, e aí o secretário da SEARP, na época, era um moço que tinha trabalhado na Caixa, então ele sabia o caminho das pedras, e então a gente disse, não, vamos tentar pegar esse dinheiro que sobrou dessas aquisições de moradia, vamos tentar conseguir um dinheiro pelo Minha Casa Minha Vida para construir o condomínio, e vamos fazer essa proposta para o Porto. E aí foi quando tudo casou, tudo deixou de estar completamente desorganizado, para tudo começar as coisas a caminharem e darem certo. O Porto aceitou receber só 70% da área, a prefeitura, que não tinha o dinheiro para indenizar os imóveis da borda, achou ótimo, e
a Caixa pegou o dinheiro que existia ainda do PAC e aprovou que fosse feito um conjunto para o Minha Casa Minha Vida receber para um conjunto, construir um conjunto do Minha Casa Minha Vida para receber esses 70%, essas pessoas que estão dentro dessa área amarela dos 70%. E com esse dinheiro das indenizações, a gente conseguiria construir o centro comunitário, aqui nessa parte vermelha, que eu vou mostrar o projeto já para vocês, construiria aqui nessa parte vermelha, e aí a gente mandou um relatório social, mostrando todo o levantamento que a gente tinha feito na comunidade para a Caixa na época, e a Caixa disse, não, a gente entende que é uma população completamente vulnerável, e a gente ainda ganhou um bônus, que o Minha Casa Minha Vida ia ser sem ônus para os moradores, ou seja, mesmo Minha Casa Minha Vida faixa 1, que era para pessoas com menor renda, ainda assim essas pessoas tinham que pagar tinham que dar de volta algum dinheiro para o governo, dependendo da renda delas. No caso do Maruim, eles não precisaram devolver nada para o governo, nada. Então, isso foi um bônus para a gente, e aí para eles também, né, no caso. E aí, pensou-se nessa ideia, a ideia era fazer esse conjunto, e aí a gente começou a fazer esse levantamento desenfreado de terrenos na Ribeira, e pensar no projeto de urbanização dessa área em vermelho. Urbanização que a gente chama, desculpa, é porque urbanização eu sei que está urbanizado já, mas na época tudo que é reforma de partes urbanas, eles chamam urbanização na Caixa. Então, por isso que eu chamo urbanização, tá? Não sou doida não, eu sei que não é. E aí a gente começou a levantar todos os terrenos que podiam receber essas pessoas e fazer 1 zilhão de implantações. Então, a gente pensou no campo da Esplanada Silva Jardim, e a gente pensou no terreno que fica atrás daí da CEMURB, a gente pensou em espalhar essas pessoas por vários pequenos terrenos na Ribeira, enfim, várias opções foram aventadas na época para a gente conseguir reassentar essa população para a Ribeira. E aí, quando a gente estava nesse processo de achar terreno, o pessoal da CEMURB disse que tinha um terreno da prefeitura, que já era de posse da prefeitura, a prefeitura não ia nem precisar comprar, ou Minha Casa Minha Vida, ou a pessoa que fosse construir Minha Casa Minha Vida não ia precisar adquirir esse terreno, porque já era da prefeitura, a prefeitura ia fazer uma doação para quem fosse construir Minha Casa Minha Vida, estaria tudo certo. Esse terreno era na Esplanada Silva Jardim, era na Ribeira, era da prefeitura, e tinha o tamanho ideal para receber essa população. E aí a gente começou a pensar, então é o terreno perfeito. Sendo que esse terreno era um depósito de enfeites natalinos, era um depósito da Censul, e a Censul ainda brigou por um tempo para querer ficar com esse terreno, porque não ia ter onde colocar as coisas de enfeite natalino dos anos anteriores. E aí a gente caiu em campo e disse, não, esse terreno está sendo basicamente subutilizado, sendo depósito. A gente precisa do terreno, e esse depósito pode muito bem ser no lugar, no Planalto Guarapes, em outro lugar, enfim, onde vocês tiverem outro terreno. Então, a gente vai precisar desse terreno para fazer a habitação, e aí depois vocês resolvem onde fica esse depósito. E aí, enfim, o secretário, na época, gostou da ideia, caiu em campo, enfim, foi uma briga, mas, no final das contas, conseguimos esse terreno. Então, começou tudo a casar. Tínhamos o terreno, Minha Casa Minha Vida foi aprovado, e aí o Minha Casa Minha Vida tinha sido aprovado, o projeto de urbanização tinha sido aprovado, e aí a gente começou a pensar em implantações para esse terreno também. E aí, esse terreno, a gente começou a pensar em várias possibilidades, e a primeira possibilidade foi essa, com plantas tipo H e tal. Sendo que essas plantas tipo H ainda não cabia todo mundo. Então, a gente começou a pensar na tipologia de fita, no tipo fita, que é o tipo que tem lá hoje, e a gente, enfim, estava tudo dando certo, e o terreno cabia as pessoas, e, enfim. E aí, quando a gente estava fazendo terreno, e quando o pessoal, não sei se vocês estão lembrando aqui onde é a localização exatamente do condomínio de São Pedro, mas ele é aqui na Esplanada Silva Jardim, e atrás dele é aquela igreja Bom Jesus, não é? Me corrijam se eu estiver errado, Eunádia e Verônica. É a Bom Jesus, e junto deles tem uns prédios bem altos da Capuche. Então, quando a Capuche começou a saber que aquele terreno que era depósito ia receber o pessoal do Maruim, eles começaram a fazer o abaixo-assinado, o pessoal do condomínio da Capuche, começou a fazer o abaixo-assinado para essas pessoas não irem para lá. Então, estava tudo dando certo, e as pessoas começaram com esse abaixo-assinado,
que eu, na minha concepção, eu disse, eu vou somente ignorar, mas a prefeitura levou em consideração, e na época até se pensou em ir atrás de outro terreno, enfim, mas não foi, ficou esse terreno, a gente brigou, e é isso. Esse daqui era minha, como é que chama? Minha planta do TFG, ainda que a gente fez só a implantação em outro terreno. E aí, a diferença desse projeto que a gente apresentou, desses estudos, esses primeiros estudos, o que foi os primeiros estudos do São Pedro, para o que eu tinha feito no TFG, é que a gente retirou os comércios e a prefeitura pediu para se colocar uma grade fechando o condomínio para a rua. E aí, a primeira reivindicação que a gente fez foi que não existisse a grade, que a gente fizesse o condomínio aberto para a rua, que, enfim, não foi uma reivindicação só nossa, enquanto arquiteta, era uma reivindicação também do pessoal do trabalho social, das assistentes sociais, alegando que a gente alegava, como arquiteto, que ia ter mais conexão com a rua, enfim, não ia haver uma quebra, não ia haver descontinuidade, e elas alegavam que ia você fazendo eles abertos para a rua, cada bloco poderia ser um condomínio, e cada condomínio ia ter menos pessoas, e isso ia gerar menos problemas condominiais. Então, foi uma coisa que a gente brigou e conseguiu. A gente brigou também pela tipologia em fita, porque a gente conseguia fazer esse maior aproveitamento do espaço. A gente conseguiu que fosse... a gente queria que fosse 176 unidades habitacionais para conseguir ficar os blocos mais espaçados entre uns e outros, e a prefeitura pediu que fosse 200 unidades habitacionais, no mínimo. 176 para famílias do Maruim e outras que fossem provenientes da comunidade do Jacó, outras famílias provenientes da comunidade do Jacó, que também eram área de risco. E aí a gente pediu para que fosse 176, que só o Maruim ficasse lá, e aí a prefeitura negou. A gente queria que para o Jacó fosse feito outro projeto completamente independente. A prefeitura negou isso e a gente perdeu essa luta. Foi construída as 200 unidades habitacionais e hoje moram pessoas do Maruim, pessoas que vieram do Jacó. E a gente também teve o ok para o projeto da urbanização, que era a construção de um centro comunitário para Descasco do Camarão, e alguns quiosques na praça para quem tinha uso misto, no Maruim, conseguisse ir para lá. Então, esse foi o projeto que a gente pensou inicialmente. Ele não é assim, porque depois passou pelo crivo do bombeiro, e aí os prédios também foram separados. O projeto conta com 200 unidades habitacionais, 25 edifícios de 8 apartamentos. O conjunto é aberto para a rua, a tipologia em fita, ele segue completamente a normativa do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, todos eles têm a mesma configuração espacial, e as obras foram concluídas em 2016, quando o reassentamento foi efetivado. Essa daqui é uma planta, desculpa a qualidade da foto, mas é uma planta lá do Residencial São Pedro, tem 2 quartos, sala, banheiro, o banheiro enorme, que é maior do que a cozinha, mas enfim, era como foi possível fazer por conta das normas da Caixa. Aqui é com layout que a gente pensou. Aqui foi as primeiras imagens que a gente fez. E aqui são algumas imagens lá do conjunto. O conjunto é tipologia tipo fita, as ruas são ruas pedonais, mas algumas pessoas entram com moto e carro, sim. Mas as ruas são ruas, era para ser ruas pedonais, e aí ainda foi pensado no conjunto um centro comunitário, uma quadra e algum playground lá para eles. Aqui também tem outras fotos das pessoas no condomínio. E aqui é a foto do centro comunitário, as fotos do projeto. Esse projeto ainda não foi executado e esse projeto estava paralisado, mas semana passada eu recebi a notícia de que começou a ser alçado na Secretaria de Obras e que vai ser licitado e que, de fato, ele vai para frente. Eu achei que esse recurso nem ia poder mais ser utilizado de tanto tempo que faz, mas não, mas eles conseguiram permanecer com o recurso e a Prefeitura vai construir o centro comunitário para receber... Flávia, Oi. Outra observação. Na gestão passada do atual prefeito, né, rolou notícias de que o dinheiro
que estava reservado para esse projeto foi usado para fazer festa junina. Acho Sim. que 2018, né, 18 ou 19, rolou essa notícia. Eu As não sei. prioridades, né? As Eu prioridades não da sei. gestão. Talvez ele possa ter usado o dinheiro da contrapartida da prefeitura para fazer a festa junina, porque de fato ele não pode usar o recurso do PAC, né? Porque o recurso é da Caixa. A Caixa só libera o recurso mediante a apresentação dos projetos e tal. Então, mediante a licitação, enfim, mediante as medições que fazem Sim, na obra. sim, é o orçamento da prefeitura, né? O Sim, orçamento da prefeitura. exato, o orçamento da É, prefeitura que tem que é. existir para toda. Como na gestão de Micarla, eu era do Conselho de Ciência e Tecnologia, e todo o orçamento que estava destinado à ciência e tecnologia também ela destinou, reprogramou, vamos dizer assim, né? Porque esse orçamento ele é aprovado, né, pela Câmara dos Vereadores, etc. e tal, né, no início do ano. E ela reprogramou. Simplesmente ciência e tecnologia ficou com 0 recursos à época. Exato. É a mesma coisa, com certeza a mesma coisa aconteceu aqui, e aí eu até perguntei da contrapartida da prefeitura, mas a pessoa não sabia me responder. Foi uma pergunta que eu fiz, de fato, para o pessoal lá, mas a pessoa não quis me responder ou não sabia mesmo. E aí, porque eu falei, a prefeitura vai fazer e tal, porque eu achei que a Caixa já tinha cortado esse recurso, no caso, porque já faz tanto tempo que esse recurso está na conta, esse recurso ainda é proveniente do recurso da aquisição, da aquisição das casas, que tinha esse residual na conta, e aí as coisas foram chegando até aqui. Então, esse é o projeto foi feito pelas meninas da secretaria. Quando esse projeto foi feito, eu já não estava mais na secretaria, então eu fui parte do pré-projeto, de pensar em como as coisas ficariam dispostas, mas esse projeto final é das meninas da Secretaria de Habitação, tá? Na época, agora elas também já nem são mais de lá, e é o projeto que vai ser executado, é o projeto que está sendo alçado agora. E aí, mediante todo esse imbróglio e isso, eu sempre tive vontade nesse meio tempo de ser pesquisadora e fazer parte da universidade, pesquisadora/professora. Então, eu comecei minha jornada querendo investigar como essas pessoas que se mudavam para conjuntos, para essas pessoas que tinham sido reassentadas de favelas para conjuntos habitacionais, lidavam com esse novo espaço. E aí esse era meu plano inicial. E aí esse plano inicial foi sendo afunilado, afunilado, afunilado. E aí no final a gente ficou trabalhando só com Maruim, que era Rubenilson e Edia, na época, disseram que era a coisa que eu tinha mais dados do mundo, então eu usasse esses dados para fazer disso uma dissertação e deixar isso documentado, de alguma forma. Então, toda essa história que eu contei para vocês também está contada lá na minha dissertação, para quem tiver interesse. Então, a minha intenção inicial como pesquisadora para esse projeto era entender como a forma do espaço causa efeitos sobre modos de uso. O meu foi um estudo comparativo do espaço anterior, do espaço agora, e também um estudo comparativo de como era a vida anteriormente, de como era a vida na favela e como é a vida agora no conjunto. E a minha pergunta principal era como, e se a mudança da forma do espaço alterou modos de uso do espaço de uso comum na vida cotidiana dos moradores, no caso do reassentamento do Maruim. Ou seja, como a vida cotidiana deles e como novas lógicas surgem baseadas nesse novo espaço e também nessa nova relação com a cidade, de fato. E aí a minha hipótese era que o conjunto tem uma natureza completamente diferente da favela, uma natureza morfológica diferente da favela, e ele altera esses padrões espaciais da micro, tanto do condomínio, com a relação também com a cidade. Ele altera padrões espaciais e de copresença entre os indivíduos. O conjunto ele subverte essa lógica autodefensiva da favela, essa lógica isolada da favela, para um movimento mais aberto, mais próximo ao que é o movimento da cidade, pensando na cidade fora, lá do Maruim, porque o Maruim era basicamente um enclave para a cidade. E aí,
E aí essa mudança também altera esse potencial de encontros entre diferentes, entre pessoas que são moradores e pessoas que não são moradores. Então, eles deixam de morar no enclave para morar num canto completamente aberto, completamente aberto para a cidade. E aí, essa abertura para a cidade aproxima essa população reassentada do discurso do medo e da reclusão em casa e da criação de barreiras para o espaço público que anteriormente eles não tinham na favela. Essa era a minha hipótese da dissertação. E aí, quando eu começo minha dissertação no comecinho de 2016, e eles se mudam mais ou menos julho de 2016 para o conjunto. E aí eu ainda tenho tempo de fazer algum levantamento na comunidade, na favela do Maruim, enquanto eles estavam lá, levantamento espacial, algumas coisas que faltavam nos meus dados, e aí eu ainda tive essa oportunidade. E aí, quando eu digo, não, eu vou esperar uns 3 meses, 4 meses, para as pessoas estarem estabelecidas lá, quando for no final do ano, eu vou lá para ver como está. E aí, para minha surpresa, quando eu chego no conjunto, eles tinham o tapume da obra estava lá como um muro, como uma grade que a gente tinha lutado tanto para não ter. E aí, que a gente tinha lutado tanto para não ter. E aí, eu converso com o pessoal, informalmente, ainda na época, e aí eles disseram, não, a gente não quer tirar, não. Eu pergunto, essa grade está aqui, esse tapume está aqui por conta que as obras ainda não terminaram, porque todos os apartamentos ainda não estão ocupados? Ela disse, não, até tem uns apartamentos desocupados, mas não é por isso, não. A gente quer deixar o tapume, as pessoas da prefeitura já vieram aqui umas 2 ou 3 vezes tentar tirar esse tapume, e a gente já expulsou eles aqui até embaixo de pedra. Eu digo, foi. Então, os moradores não querem tirar o tapume e que ainda vieram com o discurso para mim, isso aí também foi constatado depois da minha dissertação, quando eu fiz as entrevistas formais, que a maioria deles querem consolidar construindo um muro. Ou seja, eles viviam num enclave, que era a favela, que a favela era toda fechada para a rua, não tinha muito contato, tinha algumas entradas, só poucos contatos, então tinha aquela borda que era integrada com a rua, mas o núcleo da favela não era, e com a rua que eu digo, com a rua da cidade, com a rua do lado de fora, como a gente chamava. E aí eles mudam para o conjunto que a gente, como arquiteto, tudo que a gente aprendeu na universidade era para pensar na integração desses conjuntos com a cidade e pensar em não ter muro, porque, enfim, ia facilitar essa integração dessas pessoas com a cidade. E aí, quando eu chego lá, eles têm o tapume. E aí a gente percebe que a não participação popular, nesse caso, afetou bastante, porque eles em nenhum momento queriam o conjunto aberto para a rua, que em todos os momentos eles queriam um muro, porque eles queriam que eles vivessem com a mesma lógica que eles viviam na favela. E a lógica espacial era a lógica espacial do enclave, era a lógica espacial de estar isolado da rua, já era essa lógica lá. Então, isso aí foi uma grande surpresa para mim, e eu acho que foi um dos maiores, também, uma das minhas maiores contribuições na dissertação, conseguir também discutir sobre isso, sobre como tudo que a gente aprende, mas com a não participação popular, pode... Deu uma travadinha. Travou aqui também. Vamos ver se ela volta. Tem uma questão aí, meninos, que também não foi explicitada ainda, ou que... Rua como Flavinha? Flávia. Você travou, Deu viu, uma travada Flávia? de alguns minutos. Você travou quando você ainda falava do muro, que eles querem consolidar construindo o muro. Desculpa, é porque a internet daqui é meio ruim. Às vezes, sim. Então, eles queriam... Flávia, deixa só eu colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira. Diga. Porque aí tem a questão também do tráfico, né, de drogas. Sim, exatamente. Então, a gente, é uma questão... Eu já estava conversando com os meninos como essa questão, numa dessas aulas, como a questão da violência urbana e dos muros, dos enclaves que se criam na cidade, vai muito além da arquitetura, né? Tem as questões sociais, as questões econômicas envolvidas, várias questões envolvidas. Então, aquela história de quando Le Corbusier dizia arquitetura ou revolução, ele estava redondamente enganado. A arquitetura não resolve tudo, né? Claro que a gente pode contribuir, né?
Mas Ou não, né? Ou piorar. Ou piorar, isso. Claro. A gente tem uma certa influência nessas relações da cidade, fortes até, mas não resolve tudo. Exatamente. E aí era exatamente isso que eu estava falando. E aí, quando chegou lá, eles queriam consolidar e construir um muro, porque eles viviam num enclave completamente isolados do que a gente chama o lado de fora, que era a cidade na favela. Eles viviam com essa lógica espacial. E aí, quando a gente briga para fazer um condomínio sem muro e jogar essas pessoas no meio da cidade, eles apenas dizem, não, a gente não quer. Então, era isso, o que eu estava falando que eu acho que é uma das maiores contribuições também na minha dissertação é sobre isso. É sobre tudo que a gente aprende, se não houver essa participação do usuário, se não houver essa participação popular, pode ser que o que a gente aprendeu como certo não esteja certo para o caso deles. Pode ser que a gente esteja apenas fazendo uma coisa que da cabeça, da nossa cabeça, da teoria da arquitetura, enfim, de tudo que se escreveu sobre a arquitetura e essa relação com a cidade, me diz que é certo, mas, de certa forma, sem a participação popular, a gente não tem também como mensurar isso. Então, a gente construiu um Flávia, conjunto... Oi. eu queria botar outra lenha na fogueira, porque a diferença, né, de um muro, a comunidade, ela não vivia numa situação murada. Não murada. Ela tinha, né, não era um muro, o que ela tinha era uma área comercial, né, o que tem de construído, porque o outro lado era o rio, né, mas o que tem de contato com a cidade não era um muro, era o comércio. Era o comércio. E as residências, né, estavam, assim, de certa forma, protegidas, resguardadas na parte de trás, né? Exatamente. Então, você tinha os acessos, mas eram aquelas ruas estreitas, poucos acessos, né, que você chegava na área residencial. E o Minha Casa Minha Vida, né, não permite isso, né? O comércio que estava lá no seu trabalho final de graduação, ele não podia constar. Então, só resta o quê? Casas e muro. Exatamente. E aí, também sobre isso, sobre a diferença, né? Porque, assim, eles saem de uma situação, e é isso que eu discuto na minha dissertação, eles saem de uma situação que era a situação que, mesmo eles sendo isolados da cidade, eles estando resguardados dentro de um núcleo que era separado da cidade por essa borda se conectava com a cidade, e essa borda não era danosa para a cidade, porque eram comércios que funcionavam e as pessoas podiam passar, existia essa relação das pessoas da cidade com esses comércios, e aí eles saem dessa situação onde a borda contribui para a cidade, e eles vão para outra situação de que é construído um muro. Então, é até o que Lenilson estava falando comigo um dia, Lenilson, que é ex-aluno também, que é doutorando agora no programa de pós-graduação e da UFRN. E aí, Lenilson nasceu no Maruim e se criou até um certo ponto da vida no Maruim. E aí, a gente estava discutindo sobre essa rua entre o campo e o condomínio São Pedro, e o residencial São Pedro, porque a partir do momento que eles botam tapume aqui nessa rua, essa rua passa a ser uma rua completamente de muro cego. Ninguém consegue ver. Então, para o usuário de fora, para o estranho, que a gente chama estranho, que não é morador, essa rua é uma rua completamente de muro cego. Então, é uma rua que também, de certa forma, também prejudica o lado de fora da cidade, que antigamente não existia essa lógica. Então, é uma série de complexidades que vão se construindo a partir de escolhas. E aí é uma coisa a se pensar em soluções também para próximas coisas que a prefeitura for fazer. E aí essa rua que é cheia de muro cego, enfim, a gente já soube que pessoas vão lá usar drogas e, enfim, comportamentos antissociais, que é o que a gente chama de comportamentos antissociais, e algumas coisas de comportamentos antissociais ocorrem nessa rua, que é completamente de muro cego, que ninguém está olhando, ninguém está vendo. Jane Jacobs já dizia, não tem os olhos da rua aí, no caso. E aí, como eu disse para vocês, esse slide é só explicando o que eu já tinha explicado, que eles deixam de estar nesse enclave que tinha essa baixa classe de encontros randômicos entre diferentes, ou seja, eles estavam na favela numa situação isolada, onde eles conviviam com eles mesmos, eles passam para o conjunto, e esse conjunto aberto para a cidade,
gera esse maior potencial de encontro entre eles e todas as pessoas da cidade, e eles botam o tapume porque eles não querem isso, o discurso é que eles não querem. E aí eu vou discutir com vocês já, porque eles não querem. E aí tem uma diferença, tem várias correntes lá, porque querem ou não querem o tapume. E aí eles botam o tapume, que diminui essa interface de encontros entre diferentes. E diferentes eu chamo os que moram e os que não moram, tá? E aí, aqui já é uma foto das visitas da gente lá, eu acho que foi a última, né, Verônica, que a gente fez, ou a penúltima? E aí a gente já consegue notar, aí a gente já consegue notar a Verônica aqui, ó, no seu bom passeio, no São Pedro. E aí a gente já consegue notar também que dentro do condomínio começam a surgir também alguns estabelecimentos comerciais, ou seja, pessoas que viviam de uso misto lá do Maruim, também aqui no conjunto começam, até as que não viviam lá, e agora aqui vivem, começam a surgir uso misto, então a gente já tem venda de açaí, a gente tem mini supermercado, que as pessoas, eles não podem reformar essas casas, porque as casas são construídas em alvenaria estrutural, mas eles pegam as janelas que abrem para fora e da cozinha fazem um mini mercadinho, uma venda de açaí, uma venda de sorvete. Na sala, eles fazem... Tem uma janela, Flávia, que vem no cuscuz delicioso, temperado. Exatamente. Já comi. Exatamente. Aí eles têm mini mercadinho na janela da sala, eu já vi. E aí também eles agora têm esse bar aqui, que eles fizeram na área comum do condomínio, é um bar que tem sinuca e tal, e onde também tem alguns lugares que o pessoal guarda coisas de pescar, os pescadores ainda guardam alguns instrumentos de pesca, porque alguns pescadores ainda vão lá pescar no rio e voltam com os instrumentos de pesca. E também, enfim, eles começam a dar sinais de uma remodelação do condomínio para se adequar às próprias necessidades dessas pessoas. E aí é interessante ver esse processo acontecendo. Esses primeiros vestígios de modificação de usos foram documentados na minha dissertação, mas aí com certeza agora já tem mais, porque a gente vive eles precisam se adaptar e essas adaptações vão ocorrendo ao longo do tempo. E aí hoje, se a gente for lá, com certeza já tem mais do que tinha antes. E aí é uma coisa também que eu queria discutir com vocês, é que quando as pessoas vão para esse conjunto, principalmente as mulheres chefes de família, elas, mesmo com o centro, hoje eu consigo notar isso pelos resultados da dissertação, mas mesmo o centro sociocultural, centro sociocultural não, desculpa, o centro comunitário sendo construído na antiga área do Maruim, muitas dessas mulheres que viviam do dinheiro, da renda, de filetar pescados, não vão conseguir seguir adiante com o trabalho. E essa era uma coisa que eu queria muito pesquisar, e aí, enfim, eu me envolvi com outra coisa no doutorado, mas eu ainda quero voltar para pesquisar quantas dessas mulheres que dependiam desse dinheiro não conseguem mais. Por quê? Porque antes elas moravam vizinho das lojas de pescado. Então, elas conseguiam pegar esses pescados nas lojas, trazer para a porta de casa, e na porta de casa elas conseguiam ver, ficar filetando, ficar cuidando da casa, ficar olhando o menino pequeno, correndo, enfim, elas conseguiam ser muitas por conta do espaço, por conta do que o espaço oferecia para elas. No conjunto, elas têm que andar 700 metros até as lojas, elas têm que voltar, e muitas delas não têm com quem deixar os filhos se forem trabalhar lá nas lojas ou se forem trabalhar lá no centro comercial. Então, começa a se desmontar também uma lógica pré-existente que existia na favela dessas fileteiras, no conjunto, começa a se desmontar essa lógica. E também, provavelmente, algumas dessas pessoas vão ter que procurar novas fontes para sobreviver, novas fontes de renda para sobreviver. E essas fontes, provavelmente, também podem ser que sejam essas vendas de açaí, pode ser que sejam esse restaurante, esse cuscuz que elas precisam vender. Então, começa a surgir novas lógicas também baseadas nessa mudança espacial, nesse reassentamento. E aí é uma coisa, e uma mudança espacial que afeta muito mais as mulheres chefes de família, nesse caso. Flávia, Oi. Essas duas fotos do canto direito é a casa de lixo e a ampliação da área de lazer, que a casa de lixo se transformou, não é isso? Exatamente, exatamente. E também tem a casa até de lixo, geladeira dentro da casa de lixo. porque é um bar. Então.
Aí eles botam na caixa de lixo para poder guardar as coisas que precisam ficar guardadas, eles botam na casa de lixo. Isso Para ninguém Porque levar. é muito luxo para o lixo ficar num lugar todo com cerâmica nas paredes e no Exato. piso, né? Enquanto as pessoas precisam de espaço para ficar, né? E o lixo Exatamente. acaba ficando numa caçamba do lado de fora, não é isso? Eles colocam na Exatamente. caçamba fora. E tem mais, esse lixo aí, ele segue todos os padrões do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida exige que seja um lixo de tal tamanho por casa. Outra coisa também que é completamente subutilizada, as casas de gás, porque não Uhum, existe gás encanado. Então, eles pegam as casas de gás e fazem canil, como a gente já viu, galinheiro. uhum. Então, é uma adaptação do espaço para as necessidades que eles têm no dia a dia. Então, é uma coisa também para se pensar, porque o Minha Casa Minha Vida, agora fazendo uma crítica ao programa, o Minha Casa Minha Vida, ele só leva em conta a habitação. Ele não leva em conta essa desestruturação que há da vida quando a pessoa se muda para lá, e como a habitação, sem esse suporte, continua sendo déficit habitacional. Está entendendo? Então, Flávia, o que é e déficit habitacional? mais grave ainda é que a definição de habitação para o casa minha Casa Minha Vida é muito limitada, né? Porque a definição que a gente fala, conversa e aprende na escola é que habitar não é só o abrigo, não é só a casa, né? Exatamente. Então, você falou, é só habitação, e é só habitação de forma limitada, né? Nessa Exatamente. concepção mais crua da habitação, que não é o que a gente pensa, né? Que habitar requer as questões, todas as necessidades básicas que a gente precisa no dia a dia para sobreviver e para viver, né? Exatamente. E aí, são cenas do próximo capítulo, que é o que eu estou estudando agora na tese. Olha, Outra E coisa que eu queria aí, chamar a atenção desse processo que você falou agora é a necessidade da diversidade de usos, de a gente não pensar de forma bitolada só nas habitações, quando a gente pensa no conjunto habitacional, né? sim, E também da importância dos espaços livres, porque se a gente não propor, eles vão e adaptam. Porque eles exatamente. precisam de um espaço de lazer, eles precisam, por exemplo, de um lugar para se encontrar, jogar sinuca, por exemplo, ou totó, seja lá o que for, né? Exatamente. E outra Para se coisa divertir. também eu não citei aqui, mas que eu acho que é uma coisa é, que tem que ser discutida é sobre a flexibilidade das habitações. Porque você vê muitas casas muitas salas sendo quartos. Ou Sim. seja, a possibilidade dessas habitações serem adaptáveis para qualquer situação, então você poder derrubar uma parede, você poder remodelar usando o espaço de outra forma, e você ter mais de uma situação. O Minha Casa Minha Vida, ele alega que todas as casas têm que ser igual para não dar confusão, falando assim de uma maneira bem esdrúxula, mas é isso. Para não dar confusão de que uma pessoa tem uma casa maior do que a outra. Então, eles não permitem essa diferenciação. Mas essa flexibilidade, ser adaptável às casas é extremamente necessário. Tudo bem que elas sejam do mesmo tamanho, mas e uma tenha 2 quartos desculpa, tudo bem que uma tenha 2 quartos e outra tenha 3 quartos, mas que elas sejam do mesmo tamanho e que se consiga adaptar os ambientes também para os diferentes modos de vida, para as diferentes famílias, para os diferentes modos de vida e para as diferentes fases da vida também. E na verdade eu acho que eu sou mais radical ainda, eu acho que não precisa ser todas iguais, porque as famílias não são todas iguais, né? Exatamente. Então não precisa ser os mesmos tamanhos, as famílias são diversas demais. Mas eles ainda alegam que tem que ser o mesmo tamanho. Então, que seja o mesmo tamanho, mas que deixe as pessoas adaptarem, deixe as pessoas montarem como elas quiserem, e aí é uma coisa que é discutível também. E A aí gente já discutiu na sala também sobre a questão de ter um cômodo coringa, por exemplo, né? Exatamente. Ou a questão de você poder possibilitar um aumento da unidade habitacional com o tempo, dependendo da necessidade e das aquisições novas da família, né? Então, tem um menino aqui querendo fazer uma pergunta, Anderson. Fale, Anderson. Fale, oi, Anderson. professora. Não, eu esperei a professora terminar e você também. É o seguinte, com tudo isso que você falou, essa questão do programa Minha Casa Minha Vida, essa questão de que eles se preocupam com a parte da habitação e não do habitar, essa questão dos diferentes modos de vida. No projeto da gente, a gente escreveu uma diretriz que é para
as pessoas, elas terem aquele sentimento de posse, sabe? Dizer assim, poxa, eu estou no meu lar, eu estou na minha casa, entendeu? Aí eu queria saber de você se em alguma entrevista, alguma coisa tipo um pessoal dessa comunidade, se eles têm esse sentimento, sabe, assim, de que eles realmente estão no lar deles, embora eles tenham saído de uma comunidade bem precária, talvez eles se sentissem no lar deles. E aí eu queria saber de você se eles se sentem no lar deles, nesse novo condomínio. Olha, eu vou dizer para você que a maioria das pessoas que eu entrevistei, eles têm o sentimento de posse pelo papel passado. Então, o sentimento de posse deles, eles até, quando eu confronto as entrevistas e confronto e faço análise de discurso, eles até, em alguns aspectos, acham que a vida piorou. Mas eles dizem, mas eu tenho minha casa. E agora ninguém pode me expulsar daqui, porque a casa é minha. Então, eles viveram por muito tempo, eles são uma comunidade que viveram por muito tempo com essa insegurança, de ter que sair da sua casa e não ter noção de para onde iriam. E aí, eles vêm e ter esse papel passado dá a eles o sentimento de posse. Eu estou entendendo o que você está dizendo, que esse sentimento de posse, para você, é mais atrelado ao espaço. Então, com relação ao espaço, não. Mas eles têm esse sentimento de posse por conta dessa segurança da posse que eles têm agora. De fato, da segurança da posse. Porque eu acho que é uma coisa que também merece uma discussão mais aprofundada, a coisa da regularização fundiária. E aí, ter esse papel para eles dar esse sentimento. Mas quando a gente faz a análise do discurso todo do espaço e do vínculo deles com o espaço, não. É isso, eles não têm esse sentimento de que aquele espaço pertence a eles, até por algumas práticas que a gente consegue ver, como, por exemplo, o não cuidado com as áreas comuns e algumas coisas que a gente consegue observar, que é comum, enfim, que é comum em vários conjuntos habitacionais tem os mesmos problemas, várias pessoas que estudam conjuntos habitacionais relatam os mesmos problemas, inclusive Fabrício Lira, que fala que o espaço de todos é o espaço de ninguém, e em conjuntos habitacionais isso é normal, mas eles não entendem que aquele espaço comum é o espaço deles, eles entendem que a casa é a casa deles, mas que o espaço do lado de fora, não. Mas essa casa, essa segurança, esse sentimento está atrelado completamente ao papel passado. Flávia, deixa eu botar também mais pelo menos a opinião de quem visitou lá, eu acho que só umas 3 vezes, mas conversou um pouquinho nessas visitas com as pessoas que estavam lá e observou o espaço. Né? Eu observo dentro do mesmo conjunto que tem áreas que vamos dizer, a moradora que mora em frente àquela rua pedonal, que tem esses canteirinhos aí, tem o maior cuidado, plantam as florzinhas, planta ervas, né? Então, eu acho que esse processo de apropriação do espaço coletivo, ele além de ter uma relação com cada um individualmente, ele precisa de tempo também. Ele precisa Sim. de um tempo de você... Não, agora aqui vai ser meu lugar. Eu saí de lá, tenho outras relações. Mas, ao vir todos da comunidade, pelo menos parte da comunidade, já é uma coisa favorável a que se recrie esses laços, porque as pessoas já se conhecem, né? Uhum. Então, e existe áreas que eu percebi bastante nessas ruas internas que estão bem cuidadinhas, e tem área que está totalmente largada, os brinquedos quebrados, lixo na rua, nessas ruas. Então, existe já vamos dizer, dentro do enclave, outros pequenos espaços onde essa vontade de se apropriar do espaço público é maior e chega a acontecer quando eu planto a minha flor, eu planto a minha hortinha, eu tenho hortelã, eu não sei o quê. Então, isso foi, inclusive... Desculpa. Não, pode dizer. E isso foi, inclusive, uma coisa que também achei na dissertação, que existia um padrão de ocupação dos espaços. Então, quando o espaço era só seu, e você tinha o espaço era meio que delimitado, então eu sei de onde você está falando, e aquela parte que tem bem plantadinha, que está tudo bonito. Então, quando o espaço está diretamente vinculado da frente da sua casa e não está restrito a 2 ruas, então aquele corredor do condomínio, desse bloco,
então o espaço é bem cuidado. Quando são áreas mais abertas, mais livres, mais desatreladas, assim, mais soltas, vamos dizer assim, elas são mais mal cuidadas. Isso aí Tem outro isso aí é bem aspecto, notório. Flávia, que algumas famílias, elas conseguiram ficar todas juntas no mesmo bloco, não é isso? Então, não é só essa área comum ou lado de fora, você tem a área comum das escadas, dos corredores, quem cuida, quem varre, né? Ao contrário de condomínios ou blocos de apartamentos de classe média, em que você paga o porteiro, paga o faxineiro, não sei o quê, não, né? Aí, no caso, é compromisso dos próprios moradores, esse cuidado, esse zelo pelo que é área comum no próprio bloco do edifício, né? E acho que a família mesmo de Lenilson foi uma que conseguiu, né, ocupar todos, ficarem todos no mesmo bloco de apartamentos. É porque eles puderam escolher com quem eles queriam dividir os blocos. Então, como eram 8 famílias por bloco, eles... 8 não. São 8 por bloco. Não, 16 por bloco. Não lembro agora de cabeça. Mas eles puderam escolher com quem eles iam dividir. Então, como eles puderam escolher com quem iam dividir, fica mais fácil essa gestão da parte interna do condomínio. Só que aí, quando vai para o lado de fora, tem esses entraves ainda. Inclusive a quadra. A quadra, o pessoal utiliza bastante as crianças. E a quadra não tem problema. A quadra, o centro comunitário. Agora, eu acho que, se eu não me engano, tem até alguma pessoa morando no centro comunitário. Não sei como está a situação. E outra coisa também que é... Oi. Não, outra coisa que eu, quando conversei com alguns poucos deles, quando eu fui lá, eles disseram que agradecem, apesar de tudo agradecem, né? Apesar dos problemas, por exemplo, das cerâmicas pulando das paredes, do chão que também está pulando de vez em quando, né? Pelo material muito ruim que foi utilizado, né? Mas eles agradecem, principalmente, eles relataram, os que eu conversei, por estar perto de onde eles trabalhavam. Então, agradecem por não estar lá no Guarapes, não estar lá na PQP, né? Porque eles ainda podem ir para o trabalho, que era trabalhar com peixe, a maioria das vezes, a pé e próximo. Então, isso era uma coisa que eles disseram que é melhor. Além de ter a própria casa, como você falou, a questão da posse, né? Tem essa questão de estar perto, de onde eles sobrevivem, do trabalho deles, do dia a dia. Sim. Apesar de ainda não ser o ideal, porque elas trabalhavam, por exemplo, as fileteiras, sentadas na porta de casa vendo as crianças, e agora elas não podem mais fazer isso, né? Não. Mas mesmo assim, pelo fato de estar perto, é muito melhor do que se eles fossem morar longe. Enfim, isso eles acham muito bom. Exato. E outra coisa também que tem muito a ver com essa questão dos espaços de uso comum é que o trabalho social, porque o Minha Casa Minha Vida, ele tem essa qualidade. Tinha, né? Desculpa, finado Minha Casa Minha Vida, morreu. Uhum. Ele tinha essa qualidade que para cada conjunto do faixão que você construía, você tinha um recurso destinado ao trabalho social. Sendo que o trabalho social do Maruinha, não sei porquê, não foi feito 100%. Então, tiveram alguns problemas durante o percurso. Então, com o trabalho social bem feito, as coisas também poderiam fluir de uma outra maneira, sendo que o trabalho social foi interrompido no meio do caminho. O Minha Casa Minha Vida, esse trabalho social é feito através de assistentes sociais, acompanhando as famílias, acompanhando as mudanças, acompanhando esse choque de ir para um espaço novo e direcionando as famílias. O trabalho social era para ser feito assim. Então, uma coisa atrelada à outra. Mas o trabalho social não foi feito. Enfim, tem essa desvantagem também. Só passando, isso aqui a gente já discutiu, nem precisa eu falar de novo. E aí, agora, no doutorado, eu tendo toda essa visão do São Pedro, eu comecei a perceber que o que me chamou muita, muita, muita atenção foi que a relação deles com a cidade, não só dentro do conjunto, mas com a cidade, era completamente desmontada. E aí, eu quis investigar como
como essas pessoas que se mudaram para Minha Casa Minha Vida tiveram essa relação com a cidade, essa vida urbana, que eu chamo vida urbana, mas que é basicamente o acesso aos serviços dentro da cidade, o acesso aos serviços básicos da vida cotidiana dentro da cidade, alteradas quando elas se mudam para Minha Casa Minha Vida. E aí eu deixo de estudar só o São Pedro e passo a estudar os outros conjuntos habitacionais, mapeando onde essas pessoas moravam antes de se mudar para os conjuntos habitacionais e onde essas pessoas, onde moravam antes e agora os conjuntos habitacionais e a relação dessas localizações com o todo da cidade de Natal. É isso. Aqui está para quem quiser ver. E aí a minha pergunta final é: vale a pena estudar Minha Casa Minha Vida? E qual o futuro da política habitacional brasileira? Qual o futuro da política habitacional? O que a gente precisa discutir como arquiteto para não cometer os erros do passado? E aí é uma coisa que martela muito na minha cabeça. Como a gente, enquanto arquiteto, precisa ver esses exemplos que aconteceram, e aí o Maruim / São Pedro é um caso que ainda é um outlier, como a gente chama, completamente fora da curva, porque a situação normal é colocar essas pessoas para muito longe de onde elas moravam, em situações completamente inóspitas, e a gente vê esse caso, mas vê que esse caso ainda tem alguns problemas, e alguns problemas que também estão relacionados enquanto à prática profissional do arquiteto, enquanto a gente aprende, o que a gente precisa discutir para pensar nesse futuro habitacional da política brasileira. E agora a gente tem o Casa Verde e Amarela, mas o Casa Verde e Amarela não tem muitas diretrizes, então ainda é uma caixa preta não aberta. Que a gente precisa... o verde e amarela não alcança essa faixa. Não alcança essa faixa de renda, né? Então, está zero. zero para essa faixa de renda. Não é uma substituição para o Minha Casa Minha Vida. Ele é uma substituição basicamente para o BNH. Para essa faixa de renda, tem zero de programa. Zero de zero. Como sempre foi. E o Minha Casa Minha Vida fez que isso mudar, direcionou dinheiro para essa faixa de renda da população, essa parte da população, mas nenhum outro programa habitacional tinha feito. Então, o Minha Casa Minha Vida ele tem erros e acertos, mas também esses erros e acertos passam por essa discussão da arquitetura, que, de certa forma, ou até ocorreu na época, mas não chegou a alterar 100% o panorama do programa. Até algumas alterações foram feitas, mas nada muito incisivo ao longo do programa. Então, Flávia, é uma coisa que a gente precisa... O Minha Casa Minha Vida é uma exceção por ter tido uma parcela do programa voltado para essa população, mas mesmo assim é cerca de 30% ou menos que foi voltado para essa população, né? Porque como o Casa Minha Vida também estava na mão do mercado, né? Quem construía era o mercado está interessado em construir para quem pode pagar, e não para a população de 0 a 3, né? E quando eles constroem para a população de 0 a 3, eles querem pegar os terrenos mais baratos. Eu vou tirar daqui para conseguir ver vocês, tá? Uhum. Aí vão colocar lá longe por causa do preço da terra, né? O valor da terra. Exatamente. Mas dentro do Minha Casa Minha Vida tinha o programa que era o Entidades, né? E que fala que as melhores experiências do Minha Casa Minha Vida foram justamente proporcionadas pelo Entidades, né? Que eles conseguiam até uma planta maior, uma planta mais adequada às famílias. Conseguiu desenvolver isso porque, no Entidades, não tinha a questão do lucro, né? Isso que a Verônica falou, né? Muitos dos conjuntos foram produzidos por entes privados, né, que buscavam extrair dali o maior lucro, né, então realmente fazia o mínimo do mínimo do mínimo, né, em termos de programa, atendia exatamente o mínimo. E o Entidades pegava, vamos dizer assim, esse lucro e investia numa qualidade melhor de habitação. Mas que foi, né, é o que eu falo, Nádia, eu sei que tinha essa entrada do Entidades, né, tinha várias entradas, né, o caso Minha Casa Minha Vida, tem umas 5, pelo menos, formas de entrar, mas mesmo assim, infelizmente, o Entidades foi a minoria do que foi produzido no Minha Casa Minha Vida, né, percentual mesmo de obras, de unidades habitacionais. Mas é o único, como o Flávio disse, desde do Fundação da Casa Popular, né, do primeiro programa, foi o único que teve essa preocupação de ter
a faixa de 0 a 3 incluída, que é a faixa que Minha mais gente, precisa. E outra para os coisa, alunos, né? Vocês estão diante de 3 criaturas que não param de falar. Vocês falem, vocês perguntem. Senão, A gente vai ficar falando aqui só as 3. não, e tem o Minha Casa Minha Vida, o Entidades, as pessoas podiam escolher os terrenos. Então, alguma parte travando, não sei se você falou isso, mas as pessoas das entidades se uniam, iam atrás do terreno, iam atrás de fazer a planta. Então, era aí que entrava também a assistência social, da arquitetura, para construir esses conjuntos. Então, como tinha participação popular, não era essa decisão top-down, que a gente chama, porque o projeto do Maruim, esse processo todo do Maruim também passa muito por isso, de mesmo ter tido essa participação da gente como arquiteta, que tem essa visão, vamos dizer assim, mais humanizada de arquitetura, mesmo assim ainda foi uma decisão muito top-down, sem a participação deles. E aí, sem essa participação deles, muitos erros foram cometidos, muitos erros foram cometidos. E aí é imprescindível que a gente, como arquiteto, consiga ouvir as pessoas, consiga ouvir a população para não cometer os erros que cometemos no passado. E aí é uma coisa também que é de se pensar para próximas políticas habitacionais que vão ser feitas, porque, enfim, na minha cabeça o Casa Verde e Amarelo não vai vingar, com a graça de Deus. Vamos para frente e vamos pensar no que vai ser no próximo. No próximo, no próximo, no próximo. O que a gente, quando esse turbilhão todo passar, o que a gente tomou como aprendizado e o que a gente vai botar para frente? Então, eu acho que é uma coisa muito importante que a gente pense. eu queria ouvir os alunos. Eu teria 1000 coisas para conversar, mas como diz Nádia, eu queria ouvir mais. Então, a gente fala muito. Por favor, meninos. Perguntas, comentários, dúvidas? Eu tenho uma dúvida, eu realmente não sei, porque, enfim, eu não conheço muito esse tipo de habitação em fita, mas eu queria saber como é que isso impacta em questões de conforto, se não barra muito vento, como é que a implantação resolveu, eu não sei mesmo. Bia, com relação à implantação em fita, em nosso caso é a melhor, porque, no geral, porque propicia a ventilação cruzada, né? Porque, por exemplo, quando o bloco é em H, não propicia. Só um lado fica confortável e o outro é detonado. Mas, assim, Nádia pode falar também, Flávia, claro. Inclusive, quando a gente pensou nessa primeira implantação em fita, a gente levou para Aldomar, para ele dar uma olhada. Eu lembro na época, Carol levou para Aldomar e disse, eu acho que ela fazia mestrado na época, e pediu para ele dar uma olhada de como ficaria melhor. E ele falou, a melhor implantação aqui vai ser em fita, porque mesmo que você fizer H intercalado, não vai ser tão boa. A fita que é a melhor. E a gente pensou em fazer a fita completa, mas aí também teve o entrave do bombeiro, porque o bombeiro não permite que tenha a fita completa, pelo menos o bombeiro aí do Rio Grande do Norte. Ele não permite que tenha a fita completa, ele pede que entre em tantos metros exista um espaço entre os blocos. Por isso que depois os blocos foram explodidos, por conta de pedidos do bombeiro, de que tivesse um espaçamento, e esse espaçamento levou em conta tanto as normas do plano diretor, quanto as normas do bombeiro. Eu acho, se eu não me engano, as normas do bombeiro eram mais restritivas do que a do plano diretor. Então, a gente teve que fazer aquele afastamento, e aí, para que as coisas conseguissem ficar dentro das normas. Quando eu estava pensando nisso, não era nem pela questão de, tipo, não circular vento dentro do próprio apartamento, mas era mais pensando que um bloco de apartamentos ia barrar a ventilação do outro. Mas, assim, Aldomar falou que estava tudo bem, eu confio nele. Não, e outra porque coisa... aí vai depender, Bia, dos distanciamentos entre um bloco e outro, né? Vocês vão fazer esse exercício junto com o Aldomar, inclusive no próprio trabalho. Eu acho que lá o São Pedro, esse afastamento entre um e outro, né, não foi o ideal, né? Pelo número... Exatamente, pelo número de habitações que teve que se ter. Porque se fosse só 176, como a gente tinha pedido, eles tinham conseguido fazer da jeito que a gente conseguia fazer da jeito para que os blocos ficassem mais espaçados. Mas como tiveram que ser 200, então praticamente a gente teve que fazer mais 2 blocos. Então, mais 2 blocos é muito espaço perdido no meio de tantos blocos.
Então, alguns, obviamente, no São Pedro, a gente tem uns que são muito bem ventilados e uns que não estão tão bem localizados dentro do todo, por conta dessa situação, porque adensou mais do que deveria ser adensado. Mas aqui ainda está dentro das normas, o adensamento. Mas, enfim, é isso. Nádia deu uma travada no final da fala dela. Travou para vocês também? Travou, mas aí a Flávia completou, ela pegou já. Deu para entender. Foi, Flávia seguiu aí o raciocínio. Exato. Mas é isso. Podem perguntar mais. Valeu. Emanuel, você que gosta de falar. Não, hoje tá tudo bem redondinho. E assim, não sei nem o que perguntar. Tipo, teria que ser uma coisa muito específica, que eu realmente não conheço muito, né? Então. Mas pode abrir para além de dúvidas que vocês tenham no processo de vocês, de estar pensando o projeto de vocês. Pode abrir, não precisa ser só sobre o que ela falou hoje, né? Aproveita que a mulher aí é estudiosa. Professora, eu tenho que... eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a política de assistência social, porque ontem a professora Nádia trouxe um convidado e ele falou que era importante essa questão da política de assistência social, não só antes e durante o processo, mas também depois da consolidação do processo, entendeu? E eu achei muito interessante isso dele, porque você simplesmente não constrói a habitação, joga as famílias lá dentro e esquece, entendeu? Eu achei muito interessante isso. Eu queria saber da senhora como funciona essa questão da política da assistência social lá dentro. E outra coisa, a outra pergunta era, qual órgão que ficaria responsável por essa questão de política, por essa questão de assistência social? Se seria o CRAS mesmo? A professora e a senhora sou eu? Então não, a senhora e as outras duas professoras também. Me respeita, que eu não sou senhora. Tô brincando. A política do Minha Casa Minha Vida, especificamente, eu concordo 100% com o que o convidado falou, que é completamente necessário. Eu não sei quem foi o convidado, mas concordo. A política social ela é extremamente necessária. E o Minha Casa Minha Vida, como falei, ele tem essa qualidade, que ele destina o valor dentro do valor do projeto, existe um valor de cuidado social com essas famílias. Então, por exemplo, dentro do montante que vem para se construir as habitações, que, se eu não me engano, 72 mil, quando acabou o programa, por habitação, dentro desses 72 mil, também está incluso você pagar a prefeitura, para a prefeitura esquematizar um trabalho social. E esse trabalho social ocorre antes, foi aquele levantamento, baseado naquele levantamento que a gente fez, e esse trabalho é baseado também num plano que as assistentes sociais da prefeitura fazem e enviam para a Caixa. Esse plano tem que estar dentro das normas da Caixa, no passado, tinham que estar dentro das normas do que a Caixa aceitava como um trabalho social, e esse trabalho social era antes, durante a ida e depois, após a ocupação, e esse trabalho tinha que ocorrer 100%. O do Maruim, ele foi interrompido. Eu não sei por quê, de fato, foi interrompido, mas ele foi interrompido e eu sei que as assistentes sociais da prefeitura que tomavam conta, as assistentes sociais da SEARP, da Secretaria de Habitação. Então, o projeto do Maruim, ele é todo feito dentro do âmbito da Secretaria de Habitação de Natal. E aí, mas, por exemplo, o trabalho social do Vivendas do Planalto foi finalizado, agora existe o trabalho social para o Vilagem de Prata, todo o condomínio do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é atrelado ao trabalho social. O trabalho social tem que existir. É uma condição. A palestra de ontem, era, Flávia. Né, Flávia, isso. Desculpa, era. Eu esqueci. A palestra de ontem foi com o arquiteto da Câmara Municipal de Torres Vedras, em Portugal. Né? A diferença do que foi trazido ontem é que o programa deles lá, a habitação é pública. A Câmara Municipal, e é uma experiência de reabilitação de uma área, né, que é uma ocupação do início do século XX, uma área de habitações atreladas ao matadouro e área industrial, né, então vilas operárias. E é uma área que é o centro histórico estendido, né, então a Câmara Municipal adquiriu, né, certas casas, e está colocando habitação social, na perspectiva de não criar guetos,
de pulverizar essa habitação no próprio território, né? Então, além da reabilitação dessas casas, a implantação de vários equipamentos de apoio social, entre eles o Portas do Bairro, que é um espaço que está, de fato, é uma encosta, né? Ele está abaixo, no que seria uma das entradas para esse bairro, e é simbólico isso, porque as pessoas que vão morar, as famílias que vão morar nessas casas, né, nessas casas da prefeitura, elas são capacitadas para cuidar desse espaço. Então, você vai morar aqui, o que é que você tem que saber para manter, né? Manter os equipamentos, porque as casas são dotadas de aquecimento, por exemplo, de equipamento de aquecimento, de energia solar para aquecimento da água, né? Então, como você vai fazer essa manutenção dessa casa? Então, há esse programa e esse acompanhamento por funcionários mesmo da Câmara Municipal, que é a prefeitura de lá. Aqui a habitação social também é pública. Aqui, no caso, a gestão quem faz é o município, porque aqui é meio descentralizado o poder aqui na Suécia. É descentralizado o poder. Então, os impostos que a pessoa paga aqui é para o município. Eles pagam muito imposto, eles pagam muito pouco imposto para o federal. Então, o município fica responsável por essa construção de casas. As casas pertencem aos municípios e existe uma forma de aluguel social. Essas pessoas moram nessas casas por um aluguel muito baixo. Então, existe uma lista, você tem que botar seu nome lá na lista, se você quiser uma dessas casas, e informar sua renda. E aí, esse aluguel social é baseado na renda e é dessas casas. Só que aqui existe um déficit habitacional, não déficit habitacional, mas falta de habitação mesmo, porque déficit habitacional inclui outras coisas, o conceito, mas é uma falta de habitação muito grande. Então, tem muita gente e pouca casa, mesmo para as pessoas de classe média e tudo, é muito difícil de achar. Inclusive, aqui eles têm uma cultura enfim, que a gente não tem no Brasil, que é quando os filhos terminam o ensino médio, saem de casa. E aí, essa cultura está se mudando aos poucos aqui na Suécia, porque não existe casa para essas pessoas irem. Então, elas estão tendo que ficar em casa. Flávia, você sabe qual é o motivo de não existir? Porque é um país rico, né? Não, sim. O déficit habitacional, se você for pensar, ele só existe mesmo a falta de casa, porque o déficit habitacional aqui é completamente servido de infraestrutura em todos os lugares. Então, não existe essa falta de infraestrutura, por exemplo, você se mudar para o Guarapes, aí em Natal, que não existe ainda a infraestrutura que chega lá. Não existe. Então, o que falta mesmo é a falta de habitação. O que eles estão fazendo agora, o que o governo está fazendo agora, é incentivo para a construção de novas habitações. Porque as que têm construídas não têm. Enfim, aqui em Gotemburgo, eu sei da realidade deles por conta do terreno acidentado. Então, agora eles estão construindo casas em cima de pedras, por exemplo, porque não existe o terreno, a cidade já está muito densa, vamos dizer assim. Então, eles estão adensando agora onde pode. Seria falta de espaço mesmo, falta de espaço geográfico. Falta de espaço geográfico, no caso. E aí, aqui é isso o caso. Mas também agora o ministro até caiu por conta disso, o primeiro-ministro aqui caiu por conta disso, por conta da regulação dos preços do aluguel, que também é muito forte essa coisa do aluguel ser baseado na área, enfim. Então, existem algumas habitações também para serem alugadas, mas esse aluguel é exorbitante e as pessoas não podem pagar, ou não querem pagar, ou enfim. E aí está tendo uma briga muito grande agora aqui por conta disso. Por conta do valor do aluguel das casas. É interessante, só para fazer o contraponto com a palestra de ontem, Vera, para ficar os meninos fazerem as conexões. Outra pergunta, mas diga. No que André trouxe ontem, né? Portugal também vive meio que essa situação, né? De que os filhos não conseguem sair de casa porque não tem renda. Agora, a realidade de Portugal, por exemplo, né, principalmente o Porto, Lisboa, é resultado, né, do turismo, desse turismo de massa em escala, que tem transformado os bairros históricos, expulsado os moradores tradicionais para receber turista, né, a história do Airbnb, tá? E com isso, o aluguel eles chamam lá de renda, né, fica muito alto
para os moradores tradicionais, né? Isso tem gerado conflitos muito grandes. Agora, Portugal vive numa situação, né, demográfica descendente, né? Então, tem casas, são casas que estão, prédios antigos, bateu alguma enfim, e há o plano diretor, né, que André trouxe para a gente a informação, é de que para de expandir, para de espraiar a cidade, e a gente tem que voltar e adensar o que já está, ou seja, construindo construído ou readequar o que já está construído abandonado. Né? Exatamente. Essa é a realidade. Aqui a questão de prédios abandonados é muito baixa, mas aqui a falta de espaço... quer dizer, tem muito espaço físico, porque é um país gigante e tem muita terra sem nada, mas muita terra de reserva natural. Então, eles ligam muito aqui para a natureza e para a coisa da natureza e como as coisas são feitas aqui. Então, existe essa falta de onde se construir, mas eles estão caçando onde construir agora. As casas construídas não dão jeito. E aqui não tem o problema do Airbnb. É muito pouco, muito baixo. Não tem o mesmo problema que Portugal Flávia, tem, porque é regulado. Tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta que é a Stephanie, mas deixa eu fazer também uma pergunta antes de passar para ela. Você sabe algo sobre pop rua aí? Se existe pop rua, como é? Se tem apoio? Eu não sei. Eu só vejo as coisas assim, mas eu vou procurar me informar com o pessoal daqui. Se você souber, me diga. O que eu sei é que basicamente não existe população de rua aqui, que a população aqui, eles têm uma política muito forte para receber imigrante. Então, quando eles recebem imigrante, eles fazem essa provisão de assistência muito rápido. Então, mesmo, porque assim, a maioria, a gente tem uma diferença daqui para o Brasil. O Brasil, a gente vem construindo historicamente essa sociedade desigual. Aqui não. Aqui eles têm recebem muitos imigrantes por conta das pessoas tentando uma vida melhor. Enfim, o capitalismo. As pessoas tentando uma vida melhor de onde vieram. Então, as pessoas chegam aqui sem renda, as pessoas chegam aqui de outros países sem renda e tal, mas eles têm uma política muito forte de agregar essas pessoas na sociedade. Então, assim que essas pessoas vêm, eles dão todo o aparato possível para conseguir que elas tenham casa, que elas tenham tudo. Então, isso aqui... Mas o que eu consigo perceber também é que, isso aí eu sei, da política de imigração, que aqui, no caso, os imigrantes são as pessoas mais pobres. O que eu consigo perceber, de fato, é que existem várias ações antissociais no espaço para não permitirem que essas pessoas fiquem lá. Então, eu me pergunto, só a política que é boa e as pessoas, eu não consigo ver as pessoas na rua, ou elas não estão na rua, não estão na rua que eu passo, mas estão em outros lugares, sendo pop rua em outros lugares. Sim. Porque o espaço é completamente... tem hostil. Os pinos... Hostil. Tem os pinos embaixo dos viadutos, tem toda uma série de estratégias para não permitir que as pessoas permaneçam naqueles lugares. Então... Se tem pinos, já houve alguém lá, provavelmente. Exatamente. Então, existe eu consigo perceber no espaço esse trabalho para fazer com que as pessoas não fiquem lá, mas eu também sei que existe uma política muito boa de recebimento de pessoas, dos imigrantes, e uma política muito boa de assistência para a população mais pobre aqui. Então, por exemplo, escola não é pago, tem uma série de diferenças de sociais do Brasil. Sem falar que tem a diferença do que nosso país é... Você falou que a Suécia é grande, mas o Brasil é muito maior, né? Então, não, muito maior. Exatamente. Stephanie, pode falar. Flávia, se você quiser concluir antes, pode concluir. Eu acho que você ia falar alguma coisa. Não, minha filha, se você ficar deixando eu concluir aqui, eu concluo até amanhã, a gente fica conversando. Pode perguntar. Porque eu percebi que no projeto inicial havia a possibilidade de quiosques, né, para essa população. E aí eu e meu grupo, a gente tinha pensado, sendo que a gente ficou muito em dúvida em como, não foi nem uma questão assim
na questão de instalação mesmo, tipo de locar, né, dentro do terreno, mas como de fazer com que isso se tornasse, sei lá, algo deles, sabe? Não de tipo de uma pessoa, porque você geralmente, pelo menos na minha visão, que foi isso que a gente estava comentando, de que aquele quiosque, quando você vê, não é uma questão meio que pública, sabe? Eu imagino que tenha sido por isso que acabou sendo retirado nas outras etapas, né? Eu vejo o quiosque como uma coisa assim, é meu, sabe? Esse espaço aqui é meu, porque eu tenho uma vendinha. E aí eu fiquei, não sei como foi a ideia motriz, sabe? Se você puder explicar um pouco mais disso, ou de quais foram os entraves que surgiram para que eles fossem retirados, eu acho que vai dar talvez uma clareada aqui na minha mente. Não, Obrigada. foi por isso mesmo que você falou. Quando eu pensei nos quiosques para o projeto, eu pensei exatamente como a gente pensou lá para o centro comunitário. As pessoas vão sair de uma situação, vão se mudar para um condomínio. As pessoas têm gente que é manicure, que depende de ter uma vendinha para sobreviver. E aí, quando eu pensei no meu TFG, eu disse, elas vão vir para cá. Então, eu vou fazer o levantamento de quantos usos mistos existem na comunidade e vou propor uma quantidade de quiosques que seja compatível com esses usos mistos. Então, cada pessoa que tinha seu uso misto vai ganhar a casa e o quiosque para conseguir sobreviver. E aí a Caixa entendeu exatamente como você disse. A Caixa entendeu que o poder público não pode financiar uma coisa individual, que ele pode financiar coisas coletivas, mas o individual não. E isso que eu tinha pensado era exatamente para ser individual. Porque agora, entrando no seu projeto, entrando no projeto que você está fazendo agora, porque como se fazer um quiosque que seja de uso coletivo? Se um quiosque para uso coletivo é um centro comunitário, não é? Porque, assim, o quiosque, ele é necessariamente destinado para uma pessoa, uma família, para alguma coisa. O centro comunitário é de todos. Então, se você não está querendo atrelar essa coisa do individual, pode-se fazer o centro comunitário. Uma coisa também que eu acho bem legal é espaço para feira. Espaço para que as pessoas consigam expor e até as pessoas de fora consigam vir para os conjuntos para conseguirem fazer feira livre ou feira de vendas de alguma coisa. Então, isso é meio que você consegue, de certa forma, levar esses produtos para as pessoas que moram no conjunto e também você consegue fazer com que não construir essas coisas que sejam individuais, atreladas para cada família. Eu não sei se eu consegui ser clara com você. Flávia, ou dar condições à própria habitação, né, de absorver esse comércio, né, porque a gente observa lá no conjunto, né, que eu elimino do meu programa de necessidade da minha casa, por exemplo, uma sala. Eu não tenho sala. A minha sala é uma bodega. Exato. Né? Aí eu só tenho quartos, cozinha e banheiro, é o que resta na minha vida, mas eu preciso sobreviver, eu não entre uma sala e ter a minha bodega, vou ter a bodega e vou oferir renda, né? Então, uma possibilidade é dar que aí é o que Chico Júnior, né, fez lá no trabalho do mestrado dele, que é o cômodo autônomo, né, dá a possibilidade de transformação dessa unidade habitacional que ela mantenha, né, o seu uso, o seu programa e possibilite a transformação ou acréscimo de cômodo comercial. O que Nádia falou de cômodo autônomo, gente, é o que eu chamei de cômodo coringa naquela aula, lembram? Outra coisa também, Flávia, é que poderia, na minha cabeça, poderia existir uma área que seria comercial ou comércio e serviço que fosse pública e que funcionasse como habitação nesses outros países que a habitação é pública e você paga um aluguel compatível com... E aí você poderia usar também, entendeu? Você fazer uma contagem de quantos, como você fez, e propiciar um espaço que fosse gerido publicamente, mas que pudesse ser alugado para as pessoas que estão ali, que fosse prioridade das pessoas que estão ali, né? Teria esse caminho. Eu acho, na minha opinião, que essa população de 0 a 3, o melhor caminho é o aluguel social. É uma produção de habitação que seja gerida
gestão, né? Seja qual nível for, e que tenha essa possibilidade de ter aluguel social. E nos casos do 0 a 3, teria que o Estado vir mais fortemente para abrigar essas pessoas, né? E aí, lembrando Principalmente também... o 0, né? Hã? Principalmente o 0, porque o 0 é Isso. 0. O Você não 0 ganha é nada, você 0. não tem Pois como... é. Como você vai pagar aluguel com o 0, né? Exatamente. E lá em Lisboa existe o programa Casa Primeiro, né, que é exatamente direcionado para a população em situação de rua, e que eles também fazem, como a Nádia falou, eles não criam um espaço só para eles, para evitar a guetização, né, não virar um gueto, e aí eles alugam apartamentos, eles que eu digo os gestores, né, em determinadas áreas da cidade, eles pulverizado, né? E abrigam essas pessoas que não têm condições de pagar. E aí, nesse Casa Primeiro, eles têm o apoio do Estado até o momento em que eles possam ficar autônomos. É como se fosse um caminho para sair da rua, né? Muitos são dependentes químicos, outros têm problemas psicológicos. Então, esse programa, eles incluem psicólogo, psiquiatra, tem o apoio social também, né? Então, aqui também tem. Né, procura-se renda para essas pessoas, para poder que um dia essa pessoa não precise mais desse apoio tão forte do Estado. Exato. Esse trabalho social que eu digo que quando os imigrantes, ou até mesmo os suecos que não têm renda alguma, vêm para cá, quando vêm para cá ou estão aqui, eles têm esse trabalho social, que é dar uma casa por um temporário e até você se estabelecer no país, e aí eles fazem a provisão de várias outras coisas, e a partir dessa provisão, eles imaginam que você vai conseguir dar um salto e vai conseguir alugar uma própria casa. Ter autonomia, né? Ter autonomia dentro do país. O que E o apoio social, ele não acontece em Lisboa somente em casas públicas, né? Se você tem um imóvel, você pode inscrever, porque aí a pessoa, o locatário, vai pagar parte desse aluguel, né? E vai ser subsidiado pelo Estado para completar o valor. A ideia inicial do Maruim era essa, era fazer essa pulverização dentro da cidade, quando estava naquele negócio de aquisição ainda, de aquisição de moradias. Então, a ideia era pulverizar eles dentro da cidade e eles escolhessem onde eles iam morar. Era meio que o que eles pensaram que seria uma participação popular, que era as pessoas escolhiam onde iam morar e iam. Sendo que você comprar uma casa com 20 mil reais no Brasil é impossível. E no caso também, né, Flávia, existia a rede de solidariedade da comunidade. Que uma coisa é você pulverizar. Pop em Rua, geralmente, ela não é uma comunidade. Eles têm grupos que se localizam em determinadas áreas da cidade. Por exemplo, aqui tinha um grupo que ficava no Baldo, que esse prefeito agora expulsou as pessoas em plena pandemia, né? Derrubou o povo do Baldo? Expulsou. Detonou os casebres que tinham de papelão, detonou tudo, e sem ter para onde levar, porque tinha um acordo, né, de que só poderia tirar eles de lá se tivesse abrigo para todos. Não tinha, e eles expulsaram. Um belo dia chegaram lá e derrubaram tudo, né? E na hora que o MNPR perguntou para onde eles iam, não tinha nem quem respondesse, sabe? Assim, simplesmente o prefeito mandou derrubar tudo. Mas eu até me esqueci o que eu ia dizer. Sim, que a Pop Rua tem essa característica de muitos são até andarilhos. Eles não ficam num lugar só, né? Então, para eles, esse modelo de ficar em casas pulverizadas não atingem tanto, porque eles às vezes tem um grupinho, às vezes não, né? Eles são muito heterogêneos. Já uma comunidade como Maruim, eles estavam há anos ali. Então, eles tinham uma rede social também formada em que se ajudam, né? Eles precisam muito uns dos outros. Exatamente. Então, e precisavam ficar perto, né? Muitas pessoas precisavam daquele espaço de ficar perto de onde eles estavam para conseguir sobreviver por conta do trabalho. Uhum. Então, muita gente tentou achar casa nas rocas e não conseguiu. Então, é bem achar nas rocas, na Ribeira, enfim, na Ribeira quase não tem casa, mas tentar... Meninos, ela deu uma travada, mas... Oi? Flávia? Você travou agora. Oi? Você estava falando de que tentava arranjar casa nas rocas, aí travou. Ele está me dizendo, your internet connection is unstable. Voltou? Estou ouvindo agora você.
Pronto, primeiro mundo, mas a internet é triste. Nem é tão primeiro Mas mundo assim a internet. não. E aí é isso. Mas, por exemplo, fazendo a comparação com Portugal com relação à pop rua, assim, como leiga, do que viu na rua, né? Do que vê e observa na rua. Eu via muito mais gente em Portugal. Aqui eu quase não vejo nem pedinte. Lá em Portugal eu via casas e casas montadas na rua. Gente com colchão na rua, enfim, eu via que existia uma pessoa que estava vivendo ali há muito tempo, porque já tinha uma coisa organizada. Ou se não vivia muito tempo ali, vivia muito tempo na rua, porque já tinha suas coisas organizadas. Aqui eu não vejo em lugar nenhum. E olha que eu vivo pegando ônibus e metrô, eu tenho essa mania horrorosa de pegar ônibus e metrô e até o último ponto, porque geralmente o último ponto é onde é mais segregado, onde está a pobreza. E aí eu vou lá, dou uma volta, vejo o que tem, e aí volto, pego outro, aí vou até o final da outra linha e vejo o que tem. Não é mania horrorosa, não, mania de quem é estudioso da cidade. Mas e aí uma é vez isso. aconteceu comigo em Curitiba, porque eu fui muitos anos para Curitiba passar férias, né? E eu peguei um ônibus errado. Eu fui para o lado errado do ônibus e fui. Aí eu perguntei, quando eu vi que estava errado, eu perguntei ao motorista: como eu faço para descer e pegar outro? Ele disse: não, vá até o fim e volte, porque aí você não tem que, né, pagar outra passagem, não sei o quê. Só que eu não sabia que era tão longo. Eu passei mais de 1 hora dentro desse ônibus. Eu fui na ideia do cara, mas foi legal, porque pela primeira vez eu vi o lado pobre de Curitiba. Porque eu só andava pelas áreas mais centrais, né? E aí eu vi pobreza, eu vi favela igual as favelas do Nordeste. Né? Então, exatamente. A gente, essa tática de andar até o último ponto é interessante. Eu sempre vou até o último ponto. Eu vejo quais são as rotas mais longas e vou até o último ponto e volto. E aí é que eu pergunto, onde está concentrado? E aí eu vou lá e volto. Já fiz falta ainda algumas para eu visitar, mas a maioria eu já fiz, mas é bem diferente. São vários, a parte pobre daqui são vários São Pedrinhos juntos uns dos outros. É um pobre mais organizado, né? Não vi favela ainda não, mas nem nada parecido, porque favela a gente só tem no Brasil, né? É uma construção brasileira. Mas a slum, que eles chamam, eu não vi ainda nenhuma aqui. Também não sei se é a cidade, né? Pode ser que Estocolmo tenha outra realidade. Sim. Perguntas ainda, meninos? Não? Nada quer comentar mais alguma coisa? Não, é isso. Acho que foi muito boa a explanação e a discussão. Mais uma vez, né? Demais. Agradecer a Flávia, que ela é ótima nas falas, na forma de colocar e em todo o seu processo de estudo. Eu parabenizo, certo? E agradeço. Obrigada. Estou precisando desse incentivo para seguir adiante, que eu estou quase dormindo aqui. Não, mulher! De tanto dado que eu estou tendo que ajeitar aqui agora. Não deve ser fácil estar tão longe, né? Ainda mais nesses tempos. Olha, para dizer a verdade, está sendo bem fácil, porque eu estou meio que isolada aqui. Tiago está comigo, meu marido. Então, ele está comigo, ele está aqui, então eu não acompanhei. Eu fiz também alguns amigos aqui na universidade. Então tá bom. Eu pensei que você estava só. Não. Então, eu fiz alguns amigos aqui na universidade, então está meio... o bom é que eu, isolada aqui, eu fico meio um pouco longe de todos os problemas que estão acontecendo. Então, para a tese tem sido bastante produtivo, porque aí era um dia de produtividade, 2 dias chorando por conta das coisas que aconteciam no governo, mais 2 dias de coisa, então eu estou conseguindo me isolar, fechar meus olhos e focar... Você está falando do Brasil, né? Chorando por causa do Brasil. Chorando por o Brasil, e aí... Não, às vezes a gente chora aqui também, e às vezes eu pelo menos, não sou como Nádia que consegue todo dia ficar ouvindo as notícias. Tem dia que eu preciso não ouvir nada, que é para poder me blindar e sobreviver. Entendeu? Eu também. Eu estava ouvindo todo dia, e aí dei uma parada e agora eu só vejo o resumão no final do dia. E é ótimo, porque aqui é diferente o fuso horário. Então, quando o dia começa aqui, o dia não começou aí ainda. Então, eu tenho ainda umas 8 horas de escape para começar a ler desgraça. Então, essa manhã é perfeita para mim, porque eu consigo produzir bastante. Até começar a saber as notícias que só começa a rolar quando está de noite aqui.
Então, eu já estou em casa, já está tranquilo. Beleza. Mas é isso, queria agradecer mais uma vez a vocês por terem me convidado. É sempre um prazer estar aqui discutindo com vocês. E é isso. Vejo vocês na volta. Tomara que já estejamos todas vacinadas para tomar uma cerveja juntas. Tomara mesmo. Estou Ai, muito nem na fale. saudade disso. No Gente, Beco da Lama. vamos fazer um print dessa aula para ficar na história. Abram Nossa, aí Flávia, as faz câmeras, meninas. Faz muito tempo que eu não vou para o centro da cidade. Nem assim de passagem. Tenho muita saudade. Ano passado eu fui, quando deu uma melhorada na pandemia, a gente foi lá dar uma volta. Demetrios, que até amanhã a qualificação dele precisava dar uma olhada nas coisas, e aí ele me chamou para ir, a gente foi, tomou um mate e deu uma volta lá para ver como as coisas estavam caminhando. Aquele mate é tudo na vida, né? Eu fui também faz pouco tempo que Rafael me pediu de aniversário uma tela que é de 2 metros por 1,70. E não existe em outro lugar, senão na casa do serigrafista. Eu comprar isso. E eu fui comprar o tecido para mandar fazer a tela, né? Aí eu aproveitei, fui no mate. Eu disse, Rafa, a gente compra um mate. Aí tinha uma mesinha no meio da rua, que estava só nós dois. Aí a gente tirou ali a máscara para tomar o mate. Mas eu estava morrendo de saudade também. E continuo ainda. Ei, gente, alguma coisa para falar? Abram as câmeras. Magnus, Isabelle, Brenda, Anderson, Stephanie, Laura. Stephanie Giovana, já justificou porque não vai abrir. João e Brena. Mas tô com Eu vou saudade. ficar de mal de vocês, viu? Se não abrirem a câmera. Só que não pode mesmo. Eu estou morrendo de saudade da cidade. Mas, se Deus quiser, vou voltar vacinada. Vocês vacinaram já também, né? A primeira dose. Eu também, a primeira dose. Só vou tomar outra dia 20 Como eu tomei a da Oxford, só em setembro que toma a segunda. E aí tem que esperar. Então, vou ter Verônica na verdade, tem que ficar de olho, viu? Porque tem antecipado. Sim, mas pelo menos eu tenho 2 amigas infectologistas que dizem que o melhor é esperar perto dos 3 meses. O melhor efeito que a vacina faz é você dar esse intervalo. Mas não é o que diz a bula da vacina. Esses 3 meses é o Ministério da Saúde que está dizendo. Nádia, eu conversei com 2 infectologistas que eu confio. Eu conversei com 2 infectologistas que eu confio e elas dizem, é melhor esperar o mais e o próximo dos 3 meses. fabricante, você não confia no fabricante da vacina? Bora fazer a foto. Nádia, essa infectologista, ela participou da vacina brasileira. Ela não fez a da Oxford, mas ela é super antenada. Enfim, eu esperei os 3 meses para os meus pais e eu vou esperar os 3 meses para mim, sinceramente. Bem, eu confio nela. Vamos lá? Prontos? Sim. Pronto, deixa... eu vou parar a gravação agora, tá? E vou ver se deu tudo certo. Só esperem um pouquinho, vou ver.